Um dia, na igreja, eu cheguei a desafiar a Deus. Disse, se você existe, cure minha mãe agora, e eu vou acreditar em você. E ela não ficou curada. E naquele dia, eu fiquei de mal com Deus. Porque eu achava que ele tinha que dar uma prova para mim, curando a minha mãe. E eu cresci assim, muito descrente, muito cético, sem acreditar em nada, achando que Deus era uma coisa inventada para consolar as pessoas. Porque eu olhava o mundo e via no mundo uma bagunça, uma injustiça, as pessoas do mal se dando bem, as pessoas do bem se dando mal. E eu ficava, onde é que está Deus? Será que Deus tirou férias? Não é? Não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que Deus era amor, justiça, misericórdia. Então eu fui ficando descrente. Fiz medicina, comecei a conviver com morte diariamente no hospital, vendo crianças com câncer. Crianças batizadas, que foi retirado o pecado original. Como é que pode essa criança estar com câncer? Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque eu não conhecia nada sobre doutrina espírita. Então, dentro do que eu conhecia, Deus estava cometendo uma injustiça. E eu fui ficando triste, fui ficando deprimido e revoltado, vendo o dia a dia do sofrimento das pessoas. Até que um dia eu comecei a ver espíritos. E eu não acreditava nisso. Eu achava que isso era coisa de televisão, coisa de gente doido. E como a minha mãe tinha problema psiquiátrico, eu cheguei à certeza absoluta que eu estava doido. E fui a 3 psiquiatras. Eles me olhavam e falavam assim, olha, pode até estar começando alguma coisa, mas você está tão normal. Olha, já temos um efeito espiritual aí, viu? Já começou. Ou é manga? É manga? Então, me passaram Lexotan para me acalmar. É claro que se estivesse vendo o que eu estava vendo, tinha que... E vamos observar. E aí eu comecei o contato com o mundo espiritual, sem conhecer nada sobre espiritismo. Fui parar no centro espírita, e lá eu recebia o esclarecimento e o tratamento espiritual, para que eu entendesse o que estava acontecendo. E eu nasci de novo a partir desse dia. Hoje eu sou relativamente feliz. Eu tenho problemas, eu fico doente, a minha família tem um monte de problemas, mas hoje as coisas fazem sentido para mim graças à doutrina espírita. Quem já passou por um problema grave sabe que é assim. Aquele pensamento não sai da sua cabeça, aquilo fica indo e vindo. Como que pode fazer isso comigo? Por que fizeram isso comigo? Eu não fiz nada para merecer isso. Como é que pode? Como é que pode? E a doutrina espírita ali. Você tem que trabalhar isso aí não é normal, você tem que perdoar, você tem que amar, se lembra de Jesus. E eu fui perdendo qualidade de vida. Então eu tive que trabalhar o perdão para poder viver, para poder ser feliz, para poder sorrir de novo. Porque o problema não foi resolvido. A justiça não foi realizada. A pessoa não se modificou. O que foi lesado não foi reparado. E como é que você vai continuar vivendo assim? E muitos de nós passamos por isso. Não sou só eu. Como terapeuta, eu recebo nos consultórios pessoas vivendo isso todos os dias. Mulheres que foram abandonadas pelos maridos, maridos que foram abandonados pelas mulheres, mães que tiveram os filhos assassinados, que morreram de acidente, sócios que foram roubados pelos parceiros, coisas de todo tipo que vocês podem imaginar. Então, às vezes, perdoar quem nos magoou, quem machucou os seres queridos que nós amamos, pode demorar séculos. Há espíritos que buscam vingança há séculos, porque em vidas anteriores nós fomos os agressores, nós os machucamos, nós os lesamos e não lembramos mais. Ah, mas não é justo eu lembrar mais sobre isso, porque perdoar é uma coisa individual. Depende de cada um, depende do que aconteceu. Imagine aqui, vocês estão sentados nessa palestra, entra uma pessoa atrasada,
acha um lugar entre vocês e na hora de passar, dá aquela pisada com salto no seu dedão. Você se controla porque está no centro espírita, faz aquela cara de irmão fraternal assim, né? A pessoa bate no teu ombro e fala assim, tudo bem? Você fala, tudo bem, entre os dentes, mas fica só pensando, aí nem presta atenção na palestra mais, fica assim, por que ele escolheu para sentar do meu lado? Porque é justo o meu dedo, né? Tá latejando. E aí, uns 30 segundos, o tempo que a dor durar, você vai demorar para perdoar essa pessoa. Assim que a dor passar, você já começa a perdoar essa pessoa, não é assim? E se a sua unha estiver encravada? Aí vai demorar mais ainda. Mas e se essa pessoa que veio e sentou do seu lado for cega? Você vai ver assim, ela não queria me machucar. Ela nem sabia que eu estava aqui. E você vai perdoar ela com muito mais rapidez, não vai? Então, você está no trânsito, agitado, passa aquele carro por você, quase bate. Ou então derruba até o seu retrovisor, você perde a paciência e vai atrás da pessoa. Às vezes sem razão, né? Porque se encontrar com ela não sabe nem o que fazer. Ou pode acontecer até uma desgraça nessa hora do trânsito. Mas aí você cola o carro com a pessoa e já prepara para dar aquele louvor fraternal para o seu irmão. E ele fala assim, minha mãe está aqui dentro e está morrendo, eu preciso chegar na emergência. E talvez você pegue o seu carro e vá até na frente abrindo o trânsito para ele. Porque você viu que ele não tinha intenção de te machucar. Que ele estava fazendo aquilo por um motivo de força maior. Não é assim? Então, o perdão depende muito da gente, do sentimento que a gente tem, do modo como você encara aquilo que te aconteceu. E se você não perdoar, o que acontece? Primeiro você tem que se magoar, não é? E a gente se magoa quando a gente se sente machucado, quando a gente se sente ofendido. E tem gente que é especialista em não deixar a ferida secar. Né? Foi machucado, faz 30 anos, e toda vez que encontra com alguém, fala assim, você não sabe o que aconteceu. Fulano fez isso comigo. E fez isso, e fez isso, e fez isso. E à medida que vai falando, vai se lembrando daquilo, e vai sentindo tudo de novo, como se tivesse acontecido ontem. Eu atendi uma moça que chegou e disse assim, meu pai bebia. Meu pai abusava de mim, me batia muito. E ela falou com tanta dor que eu olhei no corpo dela procurando as marcas. E eu disse, quando foi que teu pai te bateu? Ela falou, ele morreu há 30 anos. E ela vivia a dor como se ainda tivesse acontecendo. Em português, a gente tem uma palavra que é bonita, mas é triste. Chama-se ressentimento. Olhem só. Sentir novamente. Aquilo que te aconteceu, já aconteceu. Quem te machucou, não está machucando mais. A lembrança que você está provocando em você é que lhe causa dor. Toda vez que você lembra daquele fato, você ressente aquela dor. Então é igual criança. Tem criança que come meleca. Já viram? Tem criança que come casca de machucado. Tem sim. Toda criança tem a fase do porquinho. A fase que não quer tomar banho. Você tem quase que arrastar, não é? Lá em casa passaram por isso. Tem ainda umas resquícios ainda que a gente tem que ficar. Escovou o dente, tomou banho, botou desodorante, fez isso. Né, Bel? Aquela é a mãe, ela fica em cima lá. Eu sou manso, ela que é a brava. Então,
Tem gente que fica abrindo ferida e a gente tem que deixar a ferida fechar. Não é inteligente ficar com a ferida aberta. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Nós já vamos ver a diferença entre as duas. Mas o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Diz assim: há uma tarefa bem mais difícil, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Porque não há nada mais difícil do que manter a paciência. E a palavra paciência também é uma palavra muito bonita. Porque olha só, paciência, a ciência da paz. Porque a gente tem ideia que paz é você deitar numa rede e ficar sem fazer nada. Paz não é isso. A paz é um processo constante de se manter em equilíbrio. Para você ficar em paz, você tem que gastar energia para ficar em equilíbrio. Porque o tempo todo é como se você fosse um barco no mar. O tempo todo a vida te balança. Você é provocado com pequenas coisas e grandes coisas. Tudo tenta tirar a sua paz. E à medida que você adquire paciência, a ciência da paz, você se torna uma pessoa mais calma, consegue tomar decisões melhores, consegue pensar melhor. Porque tem gente que, desculpe a expressão, desculpe a ofensa do acenino, do jumento, né? Mas que parece um jumento, né? Você mexe com ele, ele pá, já dá o coice sem pensar. Bateu, levou. Tinha um companheiro de Belo Horizonte que dizia assim: eu sou ainda generoso, bateu, levou, ainda leva uma gorjeta, mais uma paulada ainda de brinde. Isso aí é quando a gente não tem reflexão, quando você não para pensar se é o caso ou não de responder aquela agressão. Quantas vezes nós somos agredidos e não é sábio responder ou agredir de volta? Em família, principalmente. Em família é melhor a gente se dobrar do que se quebrar. Eu vou repetir para que vocês guardem essa frase. É melhor a gente se dobrar do que a gente se quebrar. Então, muitas vezes, numa discussão, você vai estar certo e você vai se calar e vai concordar, mesmo você estando certo. Em benefício do bem maior, em benefício do grupo. Porque se você pegar junto, firme ali, o fogo vai pegar e o bicho pega, e aí fica difícil voltar atrás depois. Porque não sei quem joga xadrez hoje em dia com esses eletrônicos, ninguém mais joga xadrez. Mas xadrez é um jogo de tabuleiro onde dois exércitos se encontram, o exército branco e o exército negro. O objetivo é tomar o rei. E quando você faz uma ameaça ao rei, você chama-se checkmate. E quando você dá o checkmate, você tem que estar preparado. Porque não tem como voltar. O checkmate é mate. Quando é cheque, é só uma ameaça. Mas quando é checkmate, acabou. Então, na família, quando você vai dar um checkmate, você tem que estar preparado para cumprir o que você disse. Senão você vai perder sua credibilidade. E como nós viemos com os espíritos mais complicados pertinho da gente, olha como é que a espiritualidade, Jesus é bonzinho. Porque se botasse o seu inimigo na casa do vizinho, você nem ia lá e levantava o seu muro. Né? Você faria de tudo para evitar a pessoa que você não gosta, a pessoa que te provoca, a pessoa que te irrita. Mas a espiritualidade faz o quê? Coloca dentro da sua casa. E às vezes coloca dentro do seu ventre. Para que você não tenha como correr dessa obrigação, desse resgate, desse reencontro de vidas passadas. Então, às vezes, quando a gente entende a doutrina espírita, você começa a entender assim, fala, engraçado,
eu conheço essa pessoa, ela não me fez nada, mas eu tenho raiva dela. O colega de Belém diz que tratou uma senhora que ela adotou 2 gêmeas, idênticas. E quando as 2 meninas foram para casa, pouco tempo depois ela foi procurá-la e disse: doutor, eu não entendo, as 2 são idênticas. Quando eu chego em casa, elas vêm fazer carinho em mim. Uma, quando me toca, me dá ânsia de vômito. Eu não suporto ela. E é a que mais me dá carinho. Às vezes ela coloca flores no corredor para mim chegar. Pergunte aos espíritos, porque existe alguma outra coisa aí. Ela não me fez nada. E a resposta veio: vocês são inimigos do passado. Ela está fazendo a parte dela e você está fazendo a sua? Porque ela estava fazendo tudo para agradá-la. E ela não estava conseguindo. Então vejam que essas indisposições, essas antipatias que às vezes acontecem, elas às vezes têm uma explicação lá atrás. Mas isso não significa que a gente tem que ficar desse jeito. Difícil é aquela pessoa que cruza o braço e diz assim: eu sou assim mesmo. Quando a pessoa diz eu sou assim mesmo, ele botou uma pedra no assunto. Ele disse assim: eu não vou mudar, eu não quero mudar. Não é? Eu não estou pronto. Eu não sou um ser pronto. Se eu pudesse botar uma tabuleta no meu pescoço, eu ia colocar assim: desculpe o transtorno, estamos em construção. Eu sou um ser em construção. Desde que eu conheci a doutrina espírita, eu tenho buscado me aperfeiçoar como pessoa. Mas para que a gente possa se aperfeiçoar, primeiro a gente tem que se conhecer. Porque às vezes a gente não se conhece. A gente acha que se conhece. A gente acha que sabe quem a gente é. A gente não se conhece. Quem diz que se conhece, ainda não deu um mergulho profundo. Porque nós temos várias camadas. Nem a mulher conhece o marido, nem o marido conhece a mulher. Ninguém conhece os pensamentos mais profundos de cada um. Então, à medida que você esvazia sua mente, como eu disse no texto do calendário, cada dia tem uma frase e um texto que trabalha essa frase, é um material permanente que a gente está trazendo para mostrar a vocês. Poderia ficar só no texto e vocês refletirem, mas é bom a gente falar, porque falar faz a nossa consciência expandir. E como nós estamos num ambiente espírita e o ambiente é trabalhado, esse ambiente facilita a nossa compreensão. Alguns dos obsessores ficam lá na porta, não entram. Então a nossa mente fica um pouco mais clara aqui dentro. Então quando a gente começa a fazer esse mergulho, começa a ver, eu sou assim, eu tenho vaidade, eu às vezes me irrito com algumas coisas, eu preciso de mais paciência. No final de ano a gente não faz a retrospectiva. Então o ideal é toda noite a gente fazer uma retrospectiva do dia. Como é que foi meu dia hoje? O que aconteceu? O que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito melhor? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ter grandes testes, que você vai sair na rua e vai ser na sua cara assim: olha, este é um teste espírita. Vamos ver como você se sai. Não é assim. O teste que acontece sem que você perceba. São pequenas coisas. Então, muitas vezes, o teste mais importante da sua vida, a decisão mais importante que você vai ter, não vai ter ninguém para bater palma para você. Ninguém vai aplaudir. Vai ser uma decisão solitária. Porque quando você faz uma apresentação, uma palestra, uma apresentação no palco, você dança, tem uma plateia te assistindo. E aí se você faz uma coisa boa, o pessoal, parabéns, né? Você foi muito bem. Mas, e quando você está sozinho, que você vai pensar assim: eu roubo ou não roubo? Eu vou trair ou eu não vou trair? Eu vou falar a verdade ou vou falar a mentira? Eu vou ser honesto ou vou ser desonesto? É só você. E aí você toma a decisão, e às vezes é a melhor decisão,
e ninguém bateu palma. Só você. Teve uma vitória enorme. Você venceu uma coisa aquele dia. Mas não teve ninguém para te dar valor. Só depois é que você vai ver que aquilo que você está fazendo está te transformando. Então eu digo, quando a gente descobre o Espiritismo, o caminho do amor, eu acho que o mais difícil é isso. Não existe salvação fácil. Porque geralmente a gente busca uma religião querendo coisa fácil, comida rápida, né? Tudo hoje é fast, internet 5G, tudo é rápido. Então eu não quero ter trabalho para me salvar, eu quero ir para o céu com tripa e tudo, de preferência ter uma casinha do lado de São Pedro e Maria do outro lado, para ter uma vizinhança boa. Aí eu descubro que não é assim, que eu tenho que conquistar a minha perfeição, que eu tenho que ter merecimento, que eu tenho que melhorar como pessoa, que não adianta eu encomendar 100 mil missas, construir 1 milhão de templos, doar toda a minha fortuna, que eu não vou ser salvo por isso. Aí é complicado, porque eu tenho que mudar o que eu sou. E isso é difícil, porque a gente está acostumado com a gente. E os erros que a gente comete, a gente gosta de cometer. Por isso que a gente faz de novo. Não é? Eu tenho problema de obesidade. Você acha que eu como porque é ruim? Não. Agora eu não tenho problema com bebida. Eu já superei isso. Você pode me trancar num bar, que no dia seguinte você vai abrir no bar e eu tô lá, legal. Agora, se você me trancar numa padaria, eu já não garanto. Porque aquilo ainda é uma coisa para mim superar. É uma dificuldade. Vocês acham que o ofendido sofre? Quem recebe a ofensa sofre? Vocês acham que o agressor também sofre? Ele vai sofrer, porque a partir do momento que ele infringiu a lei de Deus, ele vai sofrer as consequências da infração da lei de Deus, que é ter machucado o próximo. Mas às vezes ele é tão primitivo que ele não tem consciência disso. Ele às vezes não percebe e acha que está certo te machucando. Não, eu fiz porque era tipo para fazer mesmo, eu tenho razão. Não tem gente que mente tão bem que consegue se enganar? Ele encontra um motivo e acha que está certo? Mas mesmo assim, ele vai sofrer as consequências. Por isso é que a gente não deve se vingar. Por isso é que a gente não deve ficar desejando o mal do outro. O espírita, geralmente, ele não faz isso diretamente. Ele entrega para os espíritos. Já entreguei para Deus. Deus vai dar conta. Aí, quando descobre que aconteceu alguma coisa ruim com a pessoa, fala, está vendo? Mas aqui ele está vendo com alegria, né? Que viu aquela pessoa que te machucou cair e fica feliz. Então, você não perdoou. Você ainda está na cola da pessoa. Só tem duas coisas que nos ligam para sempre: o amor e o ódio. Se você ama uma pessoa de verdade e ela falece, ela atravessa para o outro lado, fique tranquilo, você vai se reencontrar com essa pessoa, porque o amor liga vocês para sempre. E o ódio também. Então, se você não se acertar em vida com aquela pessoa, ou tentar melhorar um pouquinho a situação de vocês, ou você cortar o vínculo de ódio com a pessoa, porque às vezes a pessoa te odeia, mas você não odeia ela. Não acontece isso? Tem gente que vigia a vida da gente mais que a gente. Está lá vibrando de ódio por você, mas você não está nem aí para ela, porque você não liga para aquela pessoa, o ódio dela não te atinge, porque você não está sintonizado, você não está na mesma vibração daquela pessoa. Aí você cortou a ligação. Agora, se você fica também com raiva, você fica conectado. E não é inteligente a gente se conectar com essas pessoas. Concordam? Então eu tenho certeza que hoje aqui, muitas doenças que nós estamos carregando são consequências de raiva, de mágoa, que fazem o quê? Quando a gente tem um desequilíbrio energético, o nosso perispírito, que é a forma espiritual que se liga célula a célula do nosso corpo, ele perde a ligação. E ele não controla mais aquela parte do corpo.
Veja como é que a emoção nos perturba. Às vezes você tem uma alegria muito grande, tem uma diarreia, ou tem uma prisão de ventre. Por quê? Porque você perdeu o controle pela emoção e descontrolou o seu corpo. Tem gente que tem azia, tem gente que come demais, tem gente que come de menos. Agora imagine uma raiva constante, uma dor constante, uma mágoa constante. Vai fazer o quê? Uma angina, um infarto, vai entupir a sua veia, vai provocar um diabetes, vai provocar um câncer. O câncer está muito ligado à ira, à mágoa. E à medida que nós formos evoluindo, nós vamos ter cada vez menos doenças. Vamos ser cada vez mais felizes. Essa é a proposta da doutrina. Quantas vezes nós devemos perdoar? Cadê o relógio, hein? Quantas vezes? Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E foi uma mulher falar com Chico Xavier e disse assim, Chico, 70 vezes 7 dá 490. Eu já contei, eu já perdoei meu marido 490 vezes. Eu vou mandar ele. Aí Chico disse assim, Emmanuel está me dizendo que é 70 vezes 7 o mesmo tipo de falta. Então chega quase ao infinito. E vejam que essa situação de mágoa é tão forte, tão grave, que Chico Xavier, que eu acho que é uma das pessoas que mais amou no mundo, que mais se dedicou ao bem da humanidade, à tarefa de consolação das pessoas, ele tinha um cachorro, velho e doente. E ele chegava à noite, ia dar banho no cachorro, cuidar do cachorro, o cachorro tinha mau cheiro. E a irmã dele, com pena dele, e também incomodada pelo cachorro, deu veneno para o cachorro. E matou o cachorro. Chico não disse nada. Mas aquela mágoa causou uma angina no peito de Chico. E Emmanuel disse para ela, disse assim, olha, Chico, você tem que perdoar. Chico disse, mas eu já perdoei. Não, você tem que dar um presente para ela. Não, mas assim também já é demais. Aí Emmanuel disse, não, mas a receita não é minha, a receita é de Jesus. Ele falou, então eu vou seguir. Como ela era costureira, ele foi e comprou uma máquina de costura para ela. Ele ganhava pouco, era funcionário. Comprou em não sei quantas prestações a máquina. E deu a máquina de presente para ela. Quando ele deu a máquina, ela ficou tão feliz que uma luz se desprendeu do coração dela, foi ao coração dele e tirou uma coisa preta que estava lá. Uma energia muito ruim. Ele ficou surpreso, porque ele não esperava que ela o curasse. Então, às vezes, existem coisas que acontecem no mundo invisível, energias que nós carregamos, que ficam roendo a gente, pesando a gente. É como se a gente carregasse várias pedras nas nossas costas. E essas pedras é a gente que quer carregar. Depende da gente soltar essas pedras. Eu não sei se eu estou pronto para dar um presente para a pessoa que me machucou, mas eu estou trabalhando no exercício do perdão. Então agora, para a gente finalizar, vamos ver os passos do perdão, né? O primeiro passo do perdão é você avaliar o estrago. Então você vai parar, vai pensar na situação e vai dizer o que eu estou sentindo a respeito disso. Eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, eu estou com vontade de fazer isso. Definiu. Agora, o que eu vou fazer a respeito? Vou trabalhar o perdão. Então, avaliei o estrago. Eu preciso entender, segundo passo, aceitar a imperfeição. Eu não sou perfeito,
e a pessoa que me machucou não é perfeita. Se eu tivesse no mesmo nível espiritual dessa pessoa, talvez eu fizesse a mesma coisa. Lembra da história do cego que pisou no seu pé? Se ele tivesse visto o seu dedo, ele não teria pisado. Essa pessoa, se tivesse luz no coração, não teria te machucado, não teria te roubado, não teria te enganado. Essa pessoa ainda não está no entendimento do amor. Por isso é que ela te machucou. Porque se ela tivesse, ela não teria te machucado. E você tem que entender que ele não é perfeito e você também não é perfeito. E aceitar isso. Que as pessoas que você ama vão te desapontar um dia. Os seus amigos um dia vão te desapontar. Isso é normal. Nós estamos na Terra. Nós não somos máquina. Terceiro passo. Por que eu quero perdoar? Por quê? Porque é bom para mim. Eu vou me sentir melhor. Minha saúde vai melhorar. Eu vou voltar a sonhar. Vou voltar a fazer projeto. Vou voltar a ter gosto pela vida. Porque às vezes quando você está machucado, você perde o gosto pela vida. Nada é bom. Você pode estar no meio de uma festa, você não se diverte. Você não acha graça. Então é bom para mim. E eu preciso perdoar porque vai me fazer bem. Vai melhorar a minha saúde, vai melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida. Eu quero viver. Eu quero ter esperança, eu quero sonhar, eu quero construir. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho aqui na Terra. Então eu preciso produzir. E quando a gente está assim, a gente não produz nada. A gente fica parado, paralisado. Deixar a ferida fechar. Para deixar a ferida fechar, eu já sei que o que abre a ferida é o quê? O ressentimento. Não é? Então, para deixar a ferida fechar, eu tenho que parar de ficar lembrando aquilo. Mas eu não consigo parar de lembrar aquilo. Então você tem que usar um truque. Qual é o truque? Não adianta dizer assim, eu não vou pensar... Imagine um cachorrinho aqui, bonitinho aqui. Imaginaram? Eu estou fazendo carinho no cachorro. Agora, não pense no cachorro. Não pense que tem um cachorro aqui. O cachorro continua ali, né? Então você dizer, eu não vou pensar no fulano, eu não vou pensar mais naquilo, não adianta. Você está pensando. Toda vez que você fala, não vou pensar, você está pensando. O truque é você desviar o seu pensamento. Eu uso o Pai Nosso. Comigo funciona. Quando aquele pensamento vem, eu começo a rezar o Pai Nosso dentro da minha cabeça, sem parar. Pai Nosso, Pai Nosso, aí aquilo vai sumindo e o Pai Nosso vai tomando o lugar da minha mente. Aí aquele pensamento vai embora. Então você substitui o pensamento por outro que lhe agrada. Desvia. Ao invés de você bloquear, porque bloqueando você reforça, você desvia o pensamento. Escolha algo que vai funcionar com você. Então, quinto lugar, né? Mudar o pensamento. Então eu vou deixar a ferida fechar e vou mudar o meu pensamento. Agora eu quero projeto. Agora eu quero tocar a minha vida para frente. Vou retomar a minha vida, que é o sexto passo. O que eu vou fazer? Se você ficar parado embaixo da cama, embaixo da coberta, trancado no quarto, no escuro, a depressão vem e monta cavalo em você. Tem que movimentar. Então, movimentar. Arrumando casa, fazendo caminhada, fazendo alguma coisa. Mexer com água é bom. Alivia a depressão. Tomar banho de piscina, tomar banho de mar. Fazer alguma coisa. Não ficar fechado. Movimento do corpo. Da mesma forma que a mente afeta o corpo afeta a mente. Então entrou em movimento. Olha que legal. Você já quer perdoar, já está desviando seu pensamento, já começou a se movimentar e começou a sonhar de novo. A retomar a sua vida. E o último, oração e vigilância. Porque senão volta tudo.
Se você não se mantiver com a vibração alta e não ficar vigilante, daqui a pouco volta tudo de novo. Não acontece isso com marido e mulher quando briga? Quando o marido briga com a mulher lembra da primeira briga do primeiro mês de casamento. Volta ao que era antes. É a maior prova de reencarnação, que você é culpado de uma coisa que aconteceu lá atrás, já resolveu e o negócio fica voltando. Né? Então é se manter vigilante para que você não recaia e possa progredir. Mas eu sempre aprendo quando eu venho aqui. E se você não prestou atenção em nada do que eu falei, preste atenção no seguinte: o perdão liberta a quem perdoa. À medida que você começa a perdoar, você se torna livre. E a melhor coisa que tem é você não ficar preso a nada nem a ninguém. Porque à medida que você vai construindo, se construindo, você vai aprendendo o que é amor e vai entendendo a vida e vai se tornando mais feliz. Que vocês possam sair daqui curados do corpo e o principal, se não puder ser curado do corpo, do espírito. Porque essa é a cura que vai durar mais tempo. Porque o corpo dura muito pouco, mas o espírito é eterno. Que Jesus abençoe a todos.